bem-vindos a mais um vídeo da Wise Life. Hoje estamos aqui com a Joana Coceiro, médica de família, a falar sobre dermatite atópica. Joana, a dermatite tem cura? Não, a resposta é não. A dermatite, o tratamento não cura. Portanto, aquilo que nós médicos podemos fazer pelo doente não vai curar. Contudo, pode ter uma remissão espontânea e definitiva. No entanto, nós nunca conseguimos prever, nem saber se isso vai acontecer. Há casos em que realmente isso acontece. Há crianças que melhoram muito com a idade. Geralmente isto acontece nos pacientes que têm manifestações mais jovens, portanto, em idades mais precoces. No entanto, nunca podemos garantir isso. Às vezes há pacientes que têm remissão total e, passados uns meses, voltam a ter lesão. Portanto, nunca conseguimos prever isso, e por isso mesmo dizemos que é uma doença crónica que não tem cura. No entanto, verifica-se em determinados casos que têm remissão espontânea e definitiva. Agora, não podemos nunca prever de que forma e se isso vai acontecer ou não. Joana, como é que se faz o tratamento desta doença? Portanto, o tratamento desta doença depende muito da fase em que a doença se encontra. Se uma fase inicial mais de eczema, de pele vermelha, portanto, é uma pele que está muito... pode ter até umas finas crostas, está irritada, ou já uma fase crónica, aquela pele, a fase crónica, aquela pele mais seca, mais áspera, muitas vezes, que está até grossa, aquilo que nós chamamos na medicina a liquenificação. E esta fase crónica depois surge muitas vezes por lesões de coceira, por traumatismo, porque realmente na fase aguda, aquele vermelhidão que nós vemos da pele pode dar muita comichão. Antes de particularizar e de falar do tratamento médico propriamente dito, recomendações gerais que podem ser aplicadas por qualquer doente, de qualquer faixa etária e que devem ter sempre presentes a vida toda. Deve diminuir-se o número de banhos. Devemos um banho por dia ou até em crianças que não tenham muita atividade física, pode até fazer-se dia sim, dia não. Este banho deve ser rápido e com água morna. A água não deve ser nunca muito quente para não agravar o prurido e a secura de pele. Por outro lado, temos que ter tratamentos, cuidados específicos com este tipo de pele. Portanto, vai exigir produtos específicos para a doença. Nomeadamente, por exemplo, preferir sabonetes gordos, super gordos. E o que é que são estes sabonetes super gordos? São sabonetes geralmente ricos em aveia, em azeite ou até em glicerina, que é muito frequente os sabonetes de glicerina, e devemos preferir este tipo de sabonete em relação aos comuns. Devemos aplicar cremes hidratantes neutros após o banho. Há hoje em dia imensos cremes para pele atópica na farmácia, várias marcas, vários cremes, vários tipos e, portanto, escolher aquele que mais se gosta, mais adaptável às próprias partes económica, aquilo que cada um entender que é o melhor para si. No entanto, deve ser um creme para pele atópica. Estes cremes melhoram a secura e também aliviam o prurido. Idealmente pode colocar-se até enquanto a pele está úmida, para não deixar que ela seque e não potenciar as lesões de prurido. Por outro lado, isto parece um preciosismo, mas pode fazer diferença para quem apresenta esta doença. A pele pode ser seca com toques e não com esfregar a toalha, não raspar, porque isso pode criar lesão cutânea, ainda danifica mais a barreira e pode agravar a sintomatologia. Depois, evitar fatores ambientais que desencadeiam a doença, nomeadamente ambientes secos, alterações de temperatura, estar atento a essas situações que podem potenciar. E, por outro lado, também os fatores que nós chamamos de outros fatores desencadeantes, os pelos dos animais, se for necessário, se tiver gato, se tiver cão, começar a pensar que realmente, se calhar, não é muito boa ideia conviver com um animal que potencia este tipo de sintomas. Ter aqui roupas de algodão em vez de roupas
do humano, que geralmente são muito irritáveis, o pó doméstico, remover alcatifas, remover tapetes, poder ter aqui alguns cuidados com essa situação. Com essas situações, no fundo, domésticas e da própria casa. Depois, no caso, é muito importante manter as unhas das mãos cortadas, sempre limpas, que é para evitar. Portanto, o doente já vai ter o impulso de coçar e para não causar lesões mais profundas que depois possam dar complicações. É importante que as unhas estejam sempre rentes e cortadas. Falando um bocadinho mais da parte médica, assim de uma forma abrangente, os tratamentos podem dividir-se, vou dividir assim de duas formas simples. Tratamentos tópicos, portanto, de aplicação direta na pele, e depois também há os tratamentos sistémicos à base de comprimidos orais. Portanto, primeira linha, cremes hidratantes. Depois, mediante a fase, estivermos numa fase aguda, com muita crosta, com chudado, podemos até aplicar compressas embebidas em soro fisiológico durante 10 minutos, 2 a 3 vezes ao dia, para tirarmos um bocadinho aquela fase, aquelas crostas, e depois, então, prosseguirmos o tratamento. Vai ajudar, é muito importante. Se estivermos numa fase crónica, investir em óleo de amêndoas doces, por exemplo, lubrificar a pele ou até em vaselina, é muito importante esta manutenção constante da hidratação. Em casos muito agudos, devemos sempre preferir os corticoides tópicos de intensidade leve ou moderada ou aquilo que nós chamamos dos cremes imunomoduladores. O que é que eles vão fazer? No fundo, vão diminuir a inflamação da pele, vão suavizar as lesões e, consequentemente, vão controlar o prurido. Casos muito graves, podemos sempre recorrer à terapêutica em comprimidos sistémicos. Os antibióticos tópicos também, no caso de lesões de coceira. Portanto, muitas vezes ao coçar faz-se lesões, é quando a pele começa a ficar mais vermelha, pode começar a ficar com pus, dor, calor, inflamação, então aí pode ser um sinal de infecção. Por outro lado, a fototerapia também está, ainda que seja raro em crianças, está aconselhado. Quando isto acontece, geralmente é da responsabilidade da dermatologia e, portanto, são eles depois que procedem a estes tratamentos a nível hospitalar. A nível sistémico, já falei, portanto, podemos pôr corticoterapia por períodos curtos sempre, com prescrição médica, antibióticos em caso de infecção, antihistamínico, extremamente importante para o prurido, para aliviar aqui e para ajudar a que esta doença não se torne tão desesperante, tão desagradável para o paciente, e depois as novas terapêuticas, que são os imunossupressores orais e também os tratamentos biológicos, que depois, nos casos mais graves em que é necessário recorrer a este tipo de terapêutica, geralmente é a dermatologia que inicia este tratamento. Cada caso, pronto, deve ser individualizado, ainda que o doente deva ter um conhecimento e uma autogestão da doença. Muitas vezes, juntamente com o médico de família, podem recorrer a esquemas de tratamento para que não tenham tanta sintomatologia e que tenham qualidade de vida acima de tudo. Temos connosco a doutora Sílvia, dermatologista, que nos está a ajudar a aprender um pouco mais sobre esta doença. Doutora Sílvia, já sabemos que o tratamento é feito habitualmente com cremes à base de corticoides. Mas como podemos perceber melhor qual a quantidade de creme que é necessário aplicar nas lesões? Bem, os corticoides têm que ser escolhidos pelo médico de acordo com a área a ser utilizada. Se a lesão é na face ou nas dobras, é preciso usar um corticoide com uma potência menor, por causa dos riscos que eles têm de dar atrofia, ou seja, deixar a pele muito fina, dar estrias, que são aquelas riscas cor-de-rosa na pele. Então, nessas áreas é preciso usar uma quantidade menor e corticoides com uma potência mais baixa. Resumindo, para ficar mais fácil de entender, o ideal é aplicar o creme ou a pomada de acordo com a ponta do dedo. Uma ponta do dedo, que a gente chama um fingertip, é uma quantidade de pomada para ser usada numa área. Ou seja, num bebê, num lactente,
Uma ponta de dedo de pomada serve para a cara toda e para o pescoço. Uma ponta de dedo de pomada para os braços. Uma ponta de dedo para as pernas. E uma ponta de dedo, às vezes 1,5, para o tronco. Porque num bebê, se passar muita quantidade de cortisona, isso pode ter absorção com efeitos colaterais sistêmicos, como se estivesse tomando um corticoide por boca. Então, é preciso restringir a quantidade que se usa da pomada. Já num adulto, é possível usar quantidades maiores, ou seja, uma ponta de dedo, 1,5 para o rosto, para o tronco já pode ser até tronco, frente e verso, 7 pontas de dedo e uma ponta de dedo para cada área. Braço superior, uma ponta, o braço embaixo, outra ponta, a perna, a coxa, uma ponta e a perna, outra ponta. Então, tentar calcular a quantidade de pomada na ponta do dedo. E, no total, um lactente não pode usar mais do que 15 gramas por mês, e uma criança não mais do que 30 gramas por mês, e um adulto não mais do que 60 gramas por mês, para não ter os efeitos colaterais da cortisona. Joana, como é que podemos utilizar estes produtos no tratamento da dermatite? O tratamento da dermatite atópica deve ser feito em conjunto com um médico, portanto estamos a falar de tratamento geralmente à base de corticoides, portanto que é o que vai ajudar mais na remissão e na sintomatologia destes pacientes. No entanto, não devemos abusar dos corticoides, portanto, os corticoides tópicos, os ditos cremes, devem ser colocados 7 a 14 dias no máximo. No caso em que temos agudizações muito graves e doentes com muitas manifestações, com ferida, muito sintomáticos, podemos pôr os corticoides orais também por períodos curtos, devendo sempre ser sob prescrição médica. O que eu quero realçar é que estes tratamentos não devem ser feitos de forma contínua, portanto, o que deve ser feito sempre é a hidratação, reforçar muito essa parte. No entanto, a própria parte terapêutica recorrendo aos corticoides não se deve abusar. Há alternativas, não é? Isto é um bocadinho específico da parte médica, mas é importante que os pacientes saibam que há muitas alternativas. Geralmente podemos substituir os corticoides por imunomoduladores, que vão um bocadinho regular o nosso sistema imunitário e ajudar a que não haja tanta exacerbação, tanta manifestação aguda da doença, e que deve ser feito de uma forma intermitente e não contínua, até o desaparecimento dos sintomas. Às vezes até podemos preferir tratamentos com um desmame progressivo do corticoide tópico, inicialmente numa fase, por exemplo, de 7 dias e depois colocarmos só ao fim de semana e depois trocarmos pelos imunomoduladores ou até, se não necessitar, ficar apenas com o creme hidratante. Aqui, de uma forma geral, também é importante dizer que depende sempre da fase em que estamos e, portanto, em termos de formulação, nós geralmente na fase aguda optamos mais pelos cremes que não são tão gordos, são mais leves, são mais ligeiros, são mais fáceis de espalhar. E depois, às vezes, na fase crónica, então aí optamos mais pelas pomadas, porque são mais gordurosas e é o que nós pretendemos um bocadinho nessa fase. Doutora Sílvia, quais os cuidados a ter na utilização dos inibidores da calcineurina? Bem, em primeiro lugar, os inibidores da calcineurina, eles são usados quando não se pode usar o corticoide tópico, por exemplo, em zonas da face como as pálpebras, ou em dobras, ou nos genitais, pelo risco dos efeitos colaterais do corticoide. E uma coisa que é muito comum na utilização desses inibidores da calcineurina é, nos 3 primeiros dias, o doente se queixar de piora das lesões. Elas ficam mais vermelhas, com mais comichão. E muitas vezes eles acham que é alergia ao produto e acabam por parar. E não é bem assim. Isso é ação da pomada e isso melhora com o uso. Então, é persistir no uso, continuar usando mesmo assim.
E uma coisa que melhora essa situação é colocar a pomada no frigorífico e utilizada mais fresca. Com isso diminui o comichão ou o ardor que ela possa causar na aplicação. Muito bem, muito obrigada, doutora Sílvia. Hoje aprendemos um pouco mais sobre o tratamento da dermatite atópica. Tenha mais live sempre consigo. Até breve.